Então, a questão 18 diz que um jovem contou para os seus amigos que saiu ao meio-dia e chegou na cidade B às 16 horas. Então, ele levou um tempo de 4 horas. Vou usar o espaço aqui da questão 19, tá? Informou também que a distância entre as duas cidades era 800 quilômetros. Meu Deus! E que a estrada estava em más condições, apresentava trânsito intensos e caminhões e possuía muitas curvas. E aí, o que é isso, né, pessoal? É o estilo Enem, né? Dia a dia. A velocidade média desse cara foi 800 quilômetros em 4 horas, 200 quilômetros por hora. Quer dizer, 200 quilômetros por hora. No Brasil é impossível, não tem como, não tem, né? Então, letra A. É pouco provável que a informação do jovem seja verdadeira, pois implica ele ter andado na velocidade média de 200 km por hora, velocidade essa incompatível com as condições da estrada. Então, letra A, sem dúvida. Beleza? Deixa eu apagar aqui. A 19 diz: um ônibus estava a 5 km de uma rodoviária quando o motorista foi avisado que uma pessoa não havia embarcado. Estava tentando alcançar o ônibus em um táxi, que partira da rodoviária naquele momento. O ônibus passou então a mover-se com velocidade constante de 50 por hora. Supondo que o táxi tenha feito o mesmo trajeto do ônibus, quer dizer, ele andou a mesma distância. Sua velocidade média, visto ter alcançado o ônibus a 15 km da rodoviária. Então, aquele velho esqueminha, ó, te organiza. Chão, 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 chão. E aí tu faz a rodoviária, né? A rodoviária é o nosso ponto de partida, é o zero. Quem que sai da rodoviária? Tu tem que entender o seguinte, ó, sempre que tu vai fazer um problema de encontro, tu começa desenhando o segundo móvel, não o primeiro. Porque o ônibus, ele estava a 5 km da rodoviária no momento que o táxi partiu. Então, o táxi está partindo da rodoviária. Ele está indo atrás do ônibus. Qual é a velocidade desse táxi? Não sei. O ônibus está lá na frente, né? Qual é a velocidade que o ônibus passou a andar? O ônibus passou a manter 50 km por hora para esperar o táxi chegar. E esse cara estava a 5 km da rodoviária. Aonde que eles se encontraram? Eles se encontraram lá na frente, na posição 15 km. Então, olha só. Ele quer a velocidade do táxi. Para mim ter a velocidade do táxi, eu tenho que ter a distância que ele andou e o tempo que ele levou. Eu tenho a distância que ele andou? Sim. Ele saiu do zero e ele foi até o 15. Então, o táxi andou 15 km. Mas quanto tempo ele levou? O mesmo tempo que o ônibus leva para ir do 5 até o 15, né? Então, o que é tempo? Distância sobre velocidade média. Qual é a distância que o ônibus teve que andar? Se o ônibus foi do 5 até o 15, ele teve que andar 10. Com que velocidade média? 50. Qual é o tempo que ele levou? 1/5 de hora, tá vendo? Deixa assim, não mexe. Te acostuma com as frações. O que é velocidade média? Distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a distância que o táxi teve que andar? 15. E em que tempo? No 1/5 de hora, no mesmo tempo do ônibus. O 5 sobe multiplicando, 75. Viu como é fácil? Então o táxi andou a 75 por hora. Letra A. Beleza? É só ir com calma. A próxima questão, a 20 da URGS, é aquelas clássicas que tem que trabalhar. Um caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. Então observa, ó, é 3 vezes o mesmo trajeto. Na primeira vez a velocidade média dele é 15 e o tempo é T1. Na segunda, a velocidade média é 20 e o tempo é T2. Se na terceira o tempo de viagem for T1 mais T2 sobre 2, quer dizer, a média aritmética dos tempos, qual será a sua velocidade dessa vez? Então, observa. Ele tem um trecho, ele percorreu esse trecho 3 vezes. Qual é o problema desse problema? Eu não tenho a distância do trecho. Então, dá para mim dizer que a distância desse trecho vale x? Claro que sim, olha só. Eu vou te resolver isso aqui como se eu fosse professor de matemática. A distância é x, beleza? O que é o tempo 1? Distância sobre velocidade. Qual é a distância que ele andou? X, com que velocidade? 15 metros por segundo. O que é o tempo 2? É a mesma distância, x, com que velocidade? 20 metros por segundo.
Agora eu quero achar a velocidade 3. A velocidade 3 é a distância que ele andou, que é a mesma x dividido pelo tempo. Só que o tempo tá aqui, ó, é a média aritmética dos outros dois. Então tu vê como esse x atrapalha, né? O que vai ser o tempo 3? O tempo 3 vai ser x sobre 15 mais x sobre 20, tudo isso sobre 2. Tá vendo que saco? Mas tudo bem, é só fazer, né? O que tu tem aqui, né, entre 15 e 20, mínimo é 60. Então, 60 vai dar 4, vai dar 3, vai dar 7 sobre 60. Tudo isso dividido por 2. A divisão principal está aqui, né? Como se fosse 2 sobre 1. Então, vai ser 7 sobre 60 vezes 1 meio, né? Que vai dar 7 sobre 120. Então, claro, e o x junto ali, né? Desculpe. Então, eu vou ter 7x sobre 120. Corta o x, o 120 sobe, então a resposta é 120 sobre 7. E aí tem que fazer, né? 120 dividido por 7, né? Vai dar 12, vai dar 1, né? Sobra 12 menos 7, sobra 5, vai o 0. 50 por 7 dá 7, né? 7 vezes 7, 49. Sobra 1, vai vírgula, vai o 0. 10 por 7 vai dar 1. Bom, agora já pode parar, né? 17,1, então só pode ser 17,14. Agora, tá, beleza, resolveu a questão. Agora eu vou te falar outra coisa, né? Olha só, vou apagar tudo. A gente não é professor Tá vendo que a resposta deu 120 sobre 7? A URGS quer que tu trabalhe, aquilo que eu te falei, ó. Vou apagar tudo isso aqui, ó. Tá? Cara, essa questão é parecida com aquela que a gente viu antes, né? Uma questão lá que tinha que calcular a velocidade média que não tinha distância. Inventa uma distância. E aí olha o que tem que pensar. A velocidade média do primeiro trecho é 15, a velocidade média do segundo trecho é 20. Então não inventa um número qualquer. Ah, vou dizer que a distância é 100. Em cima é um saco de dividir, né? Qual é o mínimo entre 15 e 20? 60. Então olha só, vamos inventar que a distância é 60. Inventei. Então o que é o tempo 1? Cara, o tempo 1 é 60 sobre 15, que dá 4. O que é o tempo 2? O tempo 2 é 60 sobre 20, que dá 3. O que é a velocidade média 3? A distância que ele andou, que é 60, que é a mesma, sobre o tempo. Tá, e daí o que é o tempo? A média aritmética dos outros dois. Então, 4 mais 3 sobre 2, que dá o quê? 7 sobre 2. Então, fica 7 sobre 2. O 2 sobe multiplicando, qual é a resposta? 120 sobre 7, que dá os 17,14. Tá? Sempre que não tem distância e o trecho é o mesmo, vale a pena inventar um valor para a distância. Fica bem mais fácil.